Oi, crianças, vai começar o culto, vem? Oi, crianças! Sejam bem-vindas a mais um culto infantil. E aí, crianças, já estão preparados? Hoje nós vamos ter mais um cultinho. Já pegaram a sua Bíblia? Beleza. Isso mesmo, crianças. Pega a Bíblia, separa o seu lugarzinho aí, porque nós já vamos começar. Vamos orar então pra gente começar o nosso culto? Vamos, Janicinha? Senhor Deus, na Tua presença nós estamos. Entregamos esse culto na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças, vocês já estão aí? Que surpresa! Eu tô aqui tentando tirar essa mancha da minha camisa, mas parece que já tá muito antigo, já tá duro, endureceu e não quer sair por nada, tá muito difícil. Às vezes a gente mancha as nossas roupas, não é? Mancha a nossa camisa, fica com uma sujeira que não quer sair de jeito nenhum. Às vezes a gente quer até esconder da mãe, não é? Do papai, da mamãe, porque fica com medo do que eles vão falar, fica com vergonha. Mas aí quando eles acham a roupa, a mamãe vai lá e briga com a gente, porque ela fala: nossa, por que você não me falou antes? Agora vai ficar mais difícil de tirar. Quanto mais tempo passar, mais difícil é de limpar. E ela fica muito brava e tem um trabalhão para tirar toda a mancha, de esfregar e consegue tirar a mancha, mas é muito difícil, não é? Isso me lembrou uma coisa, lá na Bíblia tem um versículo. Vamos pegar a nossa Bíblia? Vamos ler lá no livro de 1 João, lá no final da nossa Bíblia. A Bíblia, vocês lembram, é dividida em duas partes, no Antigo e no Novo Testamento. O livro de 1 João fica lá no finalzinho do Novo Testamento. Vamos abrir comigo? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Às vezes, a gente quer esconder o nosso pecado de Deus, esconder o nosso pecado das pessoas. E aí, isso é muito mal, isso é muito ruim pra gente. Acaba sendo muito ruim pra gente, pro nosso coração. Porque o pecado deixa sujo o nosso coração, igual a nossa camisa. Fica suja, fica feio, fica manchado. E o pior de tudo, nos afasta de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer ser o nosso amigo. Sim, por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus, para nos salvar, para nos perdoar e purificar de todo o pecado. É por isso que a gente precisa se arrepender e confessar o nosso pecado a Jesus, porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Quando a gente pecar, a gente precisa confessar e se arrepender, contar para Jesus o nosso erro. Não pode ficar mentindo, desobedecendo, mentindo e brigando com os amigos. A gente precisa se arrepender. Sim, Jesus veio para nos salvar, para nos purificar, e com o seu sangue Ele limpa o nosso coração, nos purifica de todo o pecado. Então vamos lá, vamos repetir o versículo que a gente aprendeu hoje? Lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, amiguinho, se você cometeu algum erro, se você errou alguma vez, confesse a Jesus, peça perdão para Ele, fale para Ele o que você fez de errado. Eu tenho certeza, Ele vai te perdoar, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tá bom? Então fique com Jesus e até a próxima! Oi, crianças! Hoje o tio Pedro tá aqui com a gente para nos ajudar no louvor. E hoje nós vamos aprender uma música que vai ajudar vocês a testemunharem sobre o que Jesus fez por vocês. Para você que já conhece a Jesus, que já aceitou a Ele, poder falar para os seus amiguinhos também o que Ele fez. Vamos cantar? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tomou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei.
novo? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim. E diz em sua palavra, quem ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu crio, e a vida eterna ganhei. Pedro, nós vamos ensinar mais uma música para as crianças, mas antes eu quero fazer uma brincadeira com você. Você topa? Top. Você gosta de chocolate? Gosto. Então, a brincadeira vai ser a seguinte: eu vou esconder esse chocolate e vou te vendar. E você vai ter que achar o chocolate seguindo as minhas instruções, tá bom? Então, vou te vendar. Tá. Conserta. Crianças, eu vou esconder o chocolate aqui, ó. Beleza. Tá bom. Você vai chegar um pouquinho pra esquerda. Mais. Agora vai pra frente. Pode ir pra frente. Continua indo pra frente. Agora tem um pouquinho, você chega um pouquinho pra direita. Agora continua pra frente. Pode ir pra frente. Vai. Agora vira pra esquerda. Vai um pouquinho mais pra frente. Não, pera. Vira pra frente. E vai pra frente. Agora vira pra esquerda. E pode ir. Isso. Agora pega o chocolate em cima do banquinho. Uhul! Isso aí, que legal, Pedro! Você achou o chocolate seguindo as minhas instruções. Crianças, nós também temos alguém que está nos guiando. Vocês sabem quem é? É Deus. E nós temos que crer no que Ele está nos dizendo e seguir o que Ele está nos falando. Vamos ensinar agora uma música para que vocês possam gravar essa mensagem que eu falei agora para vocês. Vamos lá? Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Vamos deixar mais divertido, crianças? Vamos fazer assim então. Eu vou cantar Crê somente e nós vamos cantar juntos Tralalalá, tá bom? Então vamos lá. Crê somente, tralalalá. Crê somente, tralalalá. Crê somente, tralalalá. Crê somente sempre. Que legal, né? Vamos deixar um pouco mais difícil então? Eu vou cantar Crê somente e nós vamos assoviar no lugar de tralalalá, tá bom? Vamos lá então. Crê somente. Crê somente, crê somente, crê somente sempre. Muito bem, crianças, é isso aí. Agora fiquem ligados na lição bíblica. Crianças, agora chegou um momento muito especial, o momento da nossa lição bíblica. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você já teve uma situação assim que você tinha um problema tão grave, tão difícil de resolver que você não sabia o que fazer? Quando a gente tem essa situação, né, a gente vai atrás de alguém que possa nos ajudar. Às vezes o papai, a mamãe, talvez até um professor.
Mas e se o problema for tão difícil, tão grave, que ninguém possa fazer nada para te ajudar? E aí? Hoje nós vamos ouvir a história de um homem que estava passando mais ou menos por isso, uma situação muito difícil. O nome dele é Naamã. E essa história, crianças, é uma história verdadeira, aconteceu mesmo. Está escrito, na nossa Bíblia, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 5. Abre a sua Bíblia, confere aí. É a história de Naamã. A Bíblia fala que Naamã era um general muito forte, valente. Ele era general do exército da Síria. E sabe, crianças, através de Naamã, a Síria já tinha conquistado muitas batalhas, vencido muitas guerras. Então, Naamã passou a ser o favorito do rei. Ele tinha muito dinheiro, ele comandava muitos homens. Naamã era um homem muito poderoso. Mas um dia, crianças, Naamã ficou doente. E não era qualquer doença, não. Era uma doença terrível, uma doença chamada lepra. Você já ouviu falar da lepra, tia Dani? Terrível. Terrível, né? É uma doença, crianças, que dá na pele. A pessoa fica cheia de feridas na pele, todo machucado. Às vezes, olha, o tecido, a pele vai morrendo, a pessoa não consegue mais sentir as coisas. Às vezes, até os dedos podem cair. Você imagina só uma situação dessa? Era uma doença terrível, uma doença contagiosa. Naamã, então, ele tinha que ficar separado, distante daquelas pessoas que ele amava, porque senão ele poderia contaminar outras pessoas. Olha que doença terrível. Não tinha cura, né, tia? Não tinha cura naquela época, tia Dani, essa doença. Então ele tinha que viver com aquilo e tomar cuidado para não contaminar outras pessoas. Eu acho que ele se sentia muito sozinho, porque tinha que ficar separado, não é? Uma doença muito, muito triste. Mesmo Naamã, crianças, sendo um homem poderoso, sendo amigo do rei, tendo muito dinheiro, mesmo assim, Naamã não conseguia resolver esse problema da lepra, não. E você sabe, crianças, que eu e você temos um problema ainda mais grave do que a lepra. Sabe que problema é esse? O pecado. Crianças, o pecado é pior do que a lepra, do que qualquer doença. Sabe por quê? O pecado nos afasta de Deus, nos deixa longe de Deus, porque Deus é santo e Deus não fica junto do pecado. Eu e você, quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos no pecado, sabia disso? A gente já nasce com a vontade de fazer aquilo que a gente quer e não com a vontade de fazer o que Deus quer para as nossas vidas. Até a Bíblia fala sobre isso, lá no livro de Isaías fala que todos nós, como ovelhinhas, a gente se perdeu, cada um se desviou pelo seu caminho e voltou só para fazer as coisas que você quer e não a vontade de Deus. E isso é pecado. Quando a gente mente, quando a gente faz aquilo que não agrada a Deus, a gente peca e a gente fica longe de Deus. Crianças, nem eu, nem você, a gente não consegue resolver esse problema sozinho. O problema do pecado. Só Deus pode nos ajudar, sabia disso? E Naamã estava ali com aquele problema também, que ele não conseguia resolver. Nada que ele fizesse poderia resolver aquela situação, não. Mas aí, criança, você sabia que mesmo assim, o exército da Síria vencia batalhas, e certa vez eles venceram uma batalha contra o exército de Israel, que era o povo de Deus. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam aquelas pessoas, aquele povo, como escravos. E eles levaram muitos escravos, mas dentre eles tinha uma pessoa muito especial. É verdade, tia Daiane, muito especial mesmo. Eles levaram tantas pessoas para a Síria para serem escravos, para aprender a cultura do povo da Síria. E dentre aquelas pessoas foi levado uma criança, uma menina. Sim, crianças. A Bíblia não conta o nome dela, não é, tia Daiane? Não fala o nome daquela menina, mas fala que ela era uma menina do povo de Israel. Ela era uma menina que conhecia o Deus vivo. Certamente seus pais, enquanto ela estava em Israel, deviam conversar com ela sobre o Deus verdadeiro, sobre todos os milagres que aquele povo tinha passado. Que abriu o mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tanta coisa por eles. Então aquela menina guardava no coração a fé em Deus. E ela foi parar, sabe aonde, crianças? Justamente na casa do leproso general Naamã. Sim, ele levou aquela menina
para ser serva da sua esposa. Ela foi ser uma empregada da esposa de Naamã. E lá naquela casa, certamente aquela menina devia ouvir e ver o que estava acontecendo ali, não é? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, Daiane, olha que coisa, Deus é tão maravilhoso que levou uma menina crente, uma menina que conhecia a Deus, para dentro da casa onde tinha um problema enorme, que era o problema da doença de Naamã. Olha o amor de Deus, crianças, como Deus amava também Naamã, mesmo ele não sendo do povo de Israel. Deus ama todas as pessoas. Deus é maravilhoso. Deus ama eu e você. Sabe por quê? Porque Ele nos criou. Ele nos criou para um propósito maravilhoso. Tem um plano na vida de cada um de nós. E certamente Ele queria demonstrar a sua bondade na vida de Naamã. E ele estava usando, sabe quem? Aquela menina. Porque eu creio que quando ele olhava aquela menina, o jeito dela de proceder dela, ela devia ter algo diferente, não é mesmo? Uhum. Sabe por que eu acho isso, Tia Daiane? Porque logo em seguida, demorou um tempo, ela percebeu o que estava acontecendo naquela casa e ela foi até a esposa de Naamã, que era a senhora dela, e ela disse para a esposa de Naamã: "Ah, minha senhora, quem dera que se o meu senhor Naamã pudesse estar com o profeta de Deus que está lá em Israel, ele seria curado desta doença terrível." E sabe o que aconteceu, crianças? Aquela mulher deu ouvidos ao que a menina estava dizendo. Se essa menina fosse uma menina que não desse um bom testemunho, não é, Tia Daiane? Que ficasse lá mal-humorada, chateada, porque ela podia ficar chateada, você imagina? Ela estava longe dos seus pais, da sua família, mas aquela menina, ela estava crendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo ela estando tão longe da sua casa, ela continuava crendo que Deus é soberano e que estava no controle de tudo e que ela não estava ali por acaso, que Deus estava cuidando dela. E ela abriu a sua boca, Tia Daiane, e testemunhou. Você também, que já conhece o Senhor Jesus, pode crer que Ele não perde o controle de nada na sua vida e pode sim, para quem quer que seja, mesmo seja uma pessoa que você não goste tanto ou que você não tenha tanta afinidade, você pode sim testemunhar da sua fé, falar do que Deus já fez na sua vida, falar do que de mais precioso Ele fez, que foi enviar o seu Filho Jesus a esse mundo para morrer por você. Faça igual a menina, aquela menina que estava lá na casa do general Naamã. Fale do seu Deus para quem quer que seja. Não é mesmo, Tia Daiane? É isso mesmo, Tia Dani. Aquela menina foi realmente uma testemunha de tudo, do poder de Deus, não é? E como a Tia Dani falou, a mulher de Naamã deu ouvidos e ela falou para Naamã o que aquela menina tinha dito. E Naamã, eu penso, Tia Dani, que ele se encheu de esperança, não é? E ele foi falar com o rei dele, o rei da Síria, explicou tudo que aquela menina tinha dito. E o rei falou para ele: "Você vai agora então até Israel, eu vou escrever uma carta e você vai levar para o rei de lá." Então Naamã, acho que ele se animou, teve esperança, não é? Ele encheu lá o carro de grandes presentes de ouro, levou alguns servos dele, né, alguns homens, e foram viajar até Israel. Chegando lá, ele levou a carta do rei dele lá para o rei de Israel. E a carta, quando o rei de Israel leu aquela carta, o rei de Israel, crianças, ficou desesperado, vocês acreditam? Porque o rei da Síria estava mandando Naamã lá para ele ser curado. Quando o rei leu aquela carta e viu que o rei tinha mandado Naamã pedindo para que ele seja curado, o rei viu que ele não tinha poder nenhum para curar Naamã e ficou desesperado. Ele falou: "Meu Deus, eu acho que o rei está querendo guerra com a gente, não é possível, ele sabe que eu não tenho poder para curar ninguém." E aí, aquela situação toda chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. Eliseu ficou sabendo daquilo e mandou avisar o rei de Israel: "Mande esse homem vir até mim, para ele saber que há profeta de Deus em Israel."
Olha só que autoridade era o poder de Deus sobre a vida de Eliseu. E assim o rei fez, mandou Naamã ir lá falar com o profeta Eliseu. Naamã então foi até lá, com todos aqueles presentes, né? Achando que ele poderia então comprar a cura dele, pagar o profeta, ou quem quer que seja, né, tia Dani? Verdade. Eu acho que ele pensava assim, sou tão poderoso, o rei me mandou aqui, então eu tenho poder para fazer com que me curem aqui. Mas quando ele chegou lá na casa de Eliseu, Eliseu nem foi lá falar com ele. Eliseu mandou o servo dele falar com Naamã. Quando Naamã viu lá o servo, ficou calado, e aí o servo de Eliseu falou: olha, o meu mestre mandou você mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes e você será limpo. Naamã olhou assim e ficou muito irritado, sabe por quê? Porque Eliseu não foi lá falar com ele. Ele achava que ia ser super bem recebido, né, tia Dani? Que Eliseu ia recebê-lo super bem, ia fazer algo grandioso para que ele fosse curado. Naamã ficou muito irritado e ele falou assim: ué, e lá no Rio Jordão, aquele rio sujo, será que os rios da Síria não são melhores por acaso? Ficou tão chateado e foi embora. Chateado e orgulhoso, olha só. Do mesmo jeito, criança, só existe um caminho para mim e para você, para a gente se livrar do nosso problema, que é pior do que a lepra, que é o problema do pecado. Só existe um único caminho, que é o caminho escolhido por Deus. Sabe que caminho é esse? Jesus. Deus nos ama tanto, tanto, tanto que Ele mandou o Filho dele para resolver o problema do pecado. Jesus, quando veio a esse mundo, levou sobre ele todo o nosso pecado ali naquela cruz. E o sangue dele derramado ali nos livrou do nosso pecado. Hoje, crianças, depois que Jesus morreu ali naquela cruz, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele vive até hoje. E ele quer morar dentro do seu coração e te limpar da sujeira do pecado. Sabe por quê, criança? Porque Deus quer que você fique junto dele, porque Ele te ama muito. Só que para isso nós precisamos de Jesus. Ele é o único caminho para a gente ser limpo. Você sabia disso? É, crianças, isso é tão lindo. É o plano perfeito de Deus. É o único caminho para sermos livres, limpos da nossa sujeira. E a palavra de Deus, lá em 1 João, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar, nos purificar de toda injustiça. Olha que maravilha, crianças! Esse é o caminho para sermos livres desse problema tão terrível que é o pecado e ficarmos juntos de Deus novamente. Só há essa maneira, só esse caminho. Mas Naamã estava ali naquela situação. Ele tinha o caminho, Deus já tinha mostrado qual era o único caminho, mas ele achava que ele tinha que ser curado do jeito que ele havia imaginado. É verdade, ele estava cheio de orgulho, achando que teria que fazer as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. E ele estava querendo já ir embora, ele já queria voltar, já estava chateado, achou que foi mal recebido, se sentiu desonrado. Mas então, aquelas pessoas que foram com ele, que eram soldados dele, falaram: meu Senhor, se o profeta tivesse pedido para você uma coisa mais difícil, para o Senhor ser curado, o Senhor não faria? E ele pediu uma simples: é só ir lá e mergulhar 7 vezes nesse Rio Jordão. Não é melhor o Senhor fazer? Se fosse algo mais difícil, você não iria fazer? Então, aquele general leproso, Naamã, pensou e falou: tá bom, vamos lá naquele rio. E chegaram lá naquela beira do rio, aquele rio que não era um rio tão limpo quanto os rios que tinha na Síria, mas Deus havia mandado algo para ele fazer ali. O quê? 7 mergulhos, sim. E aí ele foi, entrou naquela água, tirou sua blusa e mergulhou a primeira vez. Mergulhou a segunda vez.
Mergulhou a terceira. Talvez ele tivesse olhado para sua pele para ver se algo estava acontecendo, mas nada estava acontecendo. Mergulhou a quarta, a quinta, a sexta. Quando ele deu o sétimo mergulho, crianças, ele saiu da água e sua pele estava tão limpa, como a pele de um bebê, tia Daiane. Ele estava completamente curado. Não tinha marquinha na pele, não. Já viu o neném quando ele nasce? Ele não tem nenhum machucadinho, nada na sua pele, aquela pele totalmente nova, transformada, renovada a pele de Naamã estava, não é, tia Daiane? Imagina só que situação. Que maravilha. Ele deve ter ficado impressionado com o poder do Deus de Israel. Que coisa maravilhosa. Ele saiu dali tão grato, tão feliz, mas tão feliz, que ele pegou aquela comitiva toda, pegou os presentes que ele havia trazido com ele e foi novamente à casa do profeta Eliseu. Dessa vez, crianças, o profeta estava na porta da casa, esperando Naamã voltar. Sim, e assim que Naamã viu aquele profeta, ele falou: meu senhor, olha o que aconteceu, agora eu sei que não há outro Deus senão o Deus de Israel. E olha, eu trouxe esses presentes aqui, tome esses presentes, é em agradecimento. E aí o profeta falou para ele: não, guarde os seus presentes, não é? Porque Deus não se compra, crianças. Que coisa maravilhosa. O profeta não quis receber nada, para que Naamã não pensasse que ele podia comprar a bênção de Deus. Não se pode. O que Deus nos faz por nós é de graça, é por graça. Sim, como é maravilhoso pensar nisso, que nós não precisamos pagar pelas bênçãos de Deus, não, mas nós devemos seguir as instruções que Ele nos dá, o único caminho, como a tia Daiane falou. Sim, você que está nos ouvindo neste culto pode estar pensando: nossa, imagina se ele volta para casa, ele ia ficar sem a cura, ele ia continuar com o problema dele. Ainda bem que ele mergulhou, ainda bem que ele seguiu as instruções. Isso mesmo. E eu quero hoje fazer uma pergunta. Você que ainda não conhece a Jesus, ainda não recebeu Ele no seu coração, você também quer seguir as instruções de Deus para a sua vida? Quer seguir o único caminho que Ele tem preparado para você ser limpo dos seus pecados e um dia estar com Ele no céu? Quer? Então eu vou te falar, para que você tenha essa maravilhosa graça de Deus na sua vida, você precisa somente aceitar o que Deus fez por você, aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz pelos seus pecados, que Ele sofreu naquela cruz por você, que Ele estava lá recebendo o seu castigo, porque nós pecamos, mas Ele recebeu o castigo em nosso lugar. Deus providenciou assim, porque sabia que de outra forma não teria como a gente se salvar e voltar novamente a ter comunhão com Ele. Se você entendeu isso, entendeu que realmente faz coisas erradas, é pecador, às vezes mente, às vezes obedece, você entendeu isso e se arrepende disso e crê que necessita de um Salvador, você pode ir hoje. Sim, assim como Naamã, seguir as instruções que Deus está dando. Aceite Jesus no seu coração e tenha a vida eterna com Ele. Eu posso te ajudar. Nós aqui iremos fazer uma oração e você pode em casa repetir esta oração. Sim, você precisa falar com sua própria boca, confessar os seus pecados, se arrepender com sua própria boca. Sim, mas eu posso te ajudar. Vamos então fazer essa oração, se você assim desejar? Vamos? Vamos pensar em Deus e abaixar nossas cabecinhas para falar com Ele, tá bom? Querido Deus, eu sei que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e sei também que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus, esse Jesus que morreu por mim. Sim, Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus. Escreve o meu nome no teu livro, Senhor, para que um dia eu possa estar contigo no céu. Abençoa a minha vida, Senhor, daqui para frente os meus passos, Senhor amado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, crianças, agora a gente quer ver com vocês se vocês realmente entenderam e prestaram atenção na nossa lição, tá bom? Agora nós vamos no nosso desafio das perguntas. Eita! Que isso? Fica quietinha aí. É que eu tô muito ansiosa,
ficam quietinhos que eu vou fazer as perguntas, tá bom? Tá bom. Vamos lá, presta atenção nas perguntas. O general Naamã tinha uma grave doença incurável. Que doença era essa? Letra A, resfriado. Letra B, lepra. E letra C, dor de barriga. Ai, que difícil. Muito bem, crianças que acertaram a letra B. Era lepra. Parabéns. Segunda pergunta. Por que o pecado é pior do que ter lepra? Letra A. Porque nos afasta de Deus. B. Porque não tem cura. C. Porque machuca. Essa é boa. Muito bem, parabéns, quem acertou é a letra A. Eba! Terceira, o que Naamã precisava para ser curado? Letra A, confiar nas suas riquezas. Letra B, crer nas instruções de Deus dado pelo profeta. Letra C, voltar para a Síria. Muito bem! Quem acertou é a letra B. Acertei! Crer nas instruções de Deus dados pelos profetas. Viu? A última pergunta. Qual o único caminho para você ser limpo do seu pecado? Letra A. Fazer a sua própria vontade. Letra B. Crer que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. Letra C. Tomar banho todos os dias. Essa eu sei. Parabéns. Letra B. Crer em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. Acertei! Muito bem. Parabéns pra você. E parabéns pra vocês que acertaram as perguntas, tá bom? Tchau. E aí, crianças, tenho certeza, né, tia Dani, que elas devem ter acertado aí todas as perguntas, Do jeito hein? que são inteligentes, com certeza acertaram. Estão É. aprendendo muito sobre o único caminho. É, isso mesmo, que bom. Mas agora a gente vai encerrar o nosso culto, né? Tia Dani, vamos encerrar de um jeito diferente? Eu quero chamar aqui, então, todas as pessoas que participaram do culto hoje, Isso né? aí. Tia Malu, Vem, tia vem, Bruninha, gente. Mariana, né? Todo mundo aqui participando. Tia Nicinha, tio Pedro, o Yuri que tá atrás das câmeras. Todo mundo dando o seu melhor pro Senhor. Amém, pessoal? Amém. Então vamos orar agora pra gente encerrar o nosso culto. Tia Dani, você ora pra gente? Sim, vamos abaixar nossas cabeças e pensar em Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tchau!